Dizem que os opostos se atraem, mas se isso é verdade, não foi o caso de Gerald e Charlene. Eles tinham muito em comum: uma infância difícil, uma juventude mais complicada ainda, vícios em substâncias ilegais e uma enorme paixão por experiências sombrias. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E caso ele não envie a notificação, eu peço que me siga lá no meu Instagram, que é o @chamalzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. E caso essa opção não seja muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram, porque lá eu mesmo aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Charlene nasceu no dia 10 de outubro de 1956 em Stockton, na Califórnia. Ela era a única filha de Charles e Mercedes Williams, que eram ricos empresários do ramo do comércio. A garota nunca passou necessidade na vida. Desde sua infância, ela recebia vários presentes, incluindo joias de ouro e roupas de estilistas famosos. Mas isso só mascarava a falta de atenção de seus pais. Eles viajavam constantemente, então Charlene foi praticamente criada por sua babá. Apesar de a menina sentir muita falta dos pais, no início ela foi uma criança normal. Na escola primária, Charlene foi muito bem. Os professores notaram suas habilidades no aprendizado de idiomas e seu interesse pela história natural. Porém, a criança praticamente não tinha amigos, pois era bastante tímida. A Charlene odiava sua timidez e quando ela entrou no ensino médio, resolveu que tinha que acabar com aquilo de uma vez por todas, e para isso ela acabou começando a usar algumas substâncias ilegais e abusar do álcool. E infelizmente, por causa disso, ela acabou deixando seus estudos de lado, e a garota, que ia muito bem na escola, começou a ir cada vez pior. No ano de 1974, Charlene quase não passou nos exames finais e se casou alguns meses depois. O jovem escolhido por ela tinha um grave vício em substâncias ilícitas e, mesmo assim, não aguentou ficar com ela, e eles acabaram se divorciando depois de apenas 6 meses. Charlene não perdeu tempo e logo começou a namorar um jovem soldado, e 2 meses depois, eles se casaram. Mas o segundo marido também não correspondeu às expectativas dela. Em uma das conversas com uma amiga, ela o chamou de puritano chato e filhinho da mamãe, e o casamento deles acabou em 1976. No entanto, Charlene não queria ficar sozinha e imediatamente começou um caso com um homem casado. Por um tempo, ele gostou dos experimentos ousados da garota, mas só até o momento em que ela sugeriu algo que o deixou de queixo caído. Então, o homem fugiu dela. Mas o que era essa coisa não ficou especificado. Nesse momento, a garota de 21 anos de idade começou a ficar muito deprimida, acreditando que nunca encontraria alguém que a entendesse e compartilhasse de seus gostos que não eram muito habituais. Então, devido a essa fase que ela estava bastante para baixo, ela acabou tentando tirar a sua própria vida no ano de 1977, mas ela sobreviveu. E ela, que achou que não encontraria ninguém que aceitasse os seus desejos sombrios, descobriu que toda panela tem uma tampa. Gerald Armond Gallego nasceu em 17 de agosto de 1946. Sua mãe trabalhava nas ruas e seu pai era um criminoso que foi executado em 1955 por uma série de crimes. A mãe não gostava nada do filho e muitas vezes o insultava e batia nele por qualquer coisa. Às vezes, quando a mulher não queria trabalhar, ela oferecia Gerald aos seus clientes e alguns deles aceitavam. Muitas vezes não havia comida em casa, então o garoto teve que começar a roubar. Gerald foi preso pela primeira vez aos 10 anos,
por roubar seus vizinhos e foi detido novamente 2 anos depois, quando tentou violar uma menina de 6 anos. A partir daí, ele se tornou uma figurinha carimbada no álbum da polícia. Ele cometia principalmente roubos e crimes contra mulheres. Entre suas indas e vindas da cadeia, o Gerald acabou trabalhando como motorista e barman, e ele sempre foi conhecido como um homem muito mulherengo. Ele nunca parava com uma mulher. No entanto, ele se casou cerca de 5 vezes, porém o seu casamento mais longo durou apenas 2 anos e meio. Curiosamente, a única filha que ele teve desses relacionamentos se chamava Christy e ela foi fruto de uma relação casual. E quando a garota tinha 6 anos de idade, ele começou a olhar para ela de uma forma muito indecente e infelizmente abusou da menina. Charlene e Gerald se conheceram em 10 de setembro de 1977 em um clube de pôquer em Sacramento. Ela tinha 21 anos e ele 10 anos mais velho, mas uma faísca imediatamente surgiu entre eles. Naquela noite, os dois se retiraram para um quarto de motel e não saíram dele por vários dias. Uma semana depois, o homem mudou-se para o apartamento de sua nova amada. Para aqueles ao seu redor, o relacionamento deles parecia um verdadeiro sonho. Gerald literalmente carregava sua amada nos braços e a elogiava incansavelmente. Não é de se surpreender que o casal tenha se casado muito rapidamente. É verdade que os pais de Charlene não ficaram muito satisfeitos com a escolha dela. Mesmo assim, continuaram a apoiar financeiramente a filha desempregada, embora acreditassem que ela estava cometendo um grande erro. Depois que o Gerald e a Charlene se casaram oficialmente e passaram a viver como marido e mulher, o homem mudou drasticamente, se tornando mais abusivo, ranzinza e muito controlador. E diferente do que uma pessoa normal faria, que seria se incomodar com aquilo e provavelmente buscar uma saída do relacionamento, a Charlene na verdade gostava muito mais dele daquela forma. Em um dia, alguns meses depois de seu casamento, Charlene voltou para casa e encontrou Gerald com uma dançarina de um clube onde eles iam às vezes juntos. Em vez de sentir ciúmes, a mulher ficou encantada com o que viu e se juntou a eles. A mulher gostou tanto da experiência que alguns dias depois convidou novamente a dançarina para sua casa, mas sem o conhecimento do marido. No meio do encontro, Gerald apareceu e encontrou as duas juntas. Depois de ter jogado a dançarina pela janela, segundo algumas fontes, ele agrediu a esposa, a acusando de traição e de privá-lo de sua dignidade. A partir desse momento, o casal começou a ter problemas em seu relacionamento, e Gerald se recusava cada vez mais a ter intimidade com Charlene e passava mais tempo ainda trabalhando no bar. A mulher, inclusive, começou a suspeitar que ele tinha outra pessoa, mas não podia permitir que seu marido a abandonasse, então decidiu fazer as pazes. Para aceitar as desculpas da esposa, o Gerald contou para Charlene os seus desejos mais sombrios, que envolviam jovens que não estavam se relacionando com ele por vontade própria. Ele queria fazer esse tipo de coisa, e a Charlene concordou e disse que o ajudaria a realizar os seus desejos. Nesse mesmo dia, o casal foi a um shopping local, em Sacramento. Charlene vagou pelas lojas por várias horas em busca de uma garota, e ela acabou gostando de Rhonda Scheffler, de 17 anos, e de sua amiga Kip Vole, de 16. Charlene então ofereceu uma carona para as jovens e as adolescentes, sem pensar duas vezes, concordaram. Porém, quando Charlene abriu as portas de sua van branca, elas viram um homem com arma nas mãos, que lhes pediu para ficarem quietas e fazerem tudo o que fosse mandado. Caso contrário, tudo aquilo iria acabar mal. Depois de passar a noite se satisfazendo, os 4 embarcaram em uma van no dia seguinte e seguiram para as montanhas de Sierra Nevada. Lá, Gerald se livrou delas e Charlene ficou admirada com aquilo. Após o incidente, o casal organizou uma espécie de lua de mel para eles. Eles saíram de férias curtas em Oregon e na volta pararam na cidade onde moravam a ex-namorada de Gerald e sua única filha. Quando o homem quis abraçar a menina, que na época tinha 12 anos, ela começou a chorar e revelou o que ele havia feito no passado.
A mãe de Christie ficou chocada com aquilo, pois a filha nunca lhe contou nada. Então a mulher disse a Gerald que ligaria imediatamente para o xerife para prendê-lo. E nessa hora, o casal entrou no carro e fugiu. A Charlene ficou tão chocada quanto a mãe da Christie e logo questionou o marido sobre aquela situação. E o homem simplesmente falou que era tudo mentira e que sua filha era vingativa e invejosa. Ele nem se preocupou muito com a Charlene naquele momento, porque na verdade ele estava mais preocupado com a ameaça de sua ex. Então o homem simplesmente implorou para a esposa que o ajudasse a conseguir uma nova identidade para não ir para a prisão. Charlene então resolveu pedir ajuda para o pai, e com o dinheiro e influência dele, o homem rapidamente conseguiu uma certidão de nascimento falsa e outros documentos para Gerald. Foi aí que nasceu Stephen, que se mudou para Houston com Charlene e conseguiu um emprego como bartender. Nesse novo lugar, Stephen rapidamente ficou conhecido como mulherengo. Charlene não estava muito preocupada com seus inúmeros romances porque levava uma vida igual ou talvez até mais livre que a dele. Mesmo assim, ambos sentiram que estava faltando alguma coisa, então em 24 de junho de 1979, o casal entrou na van e saiu para mais uma caça. Eles foram a um festival onde conheceram Brenda Judd, de 14 anos, e Sandra Colley, de 13. Charlene ofereceu a elas um trabalho de distribuição de panfletos, citando um preço bastante atrativo. Tentadas pelo dinheiro, as meninas se aproximaram do carro para pegar os folhetos, mas Gerald as esperava lá. A mulher sentou-se ao volante e pisou no acelerador. Enquanto dirigiam para um lugar deserto, ela observava com entusiasmo o que acontecia no banco de trás. Parando em um lugar deserto, perto de um lago, Charlene substituiu o marido e se divertiu com as meninas por mais algumas horas. Aí, o casal fez com Brenda e Sandra o mesmo que fez com as meninas anteriores. Menos de um ano depois, em 24 de abril de 1980, o casal saiu para procurar mais meninas, e foi aí que eles encontraram a Stacy e a Karen, duas amigas de 17 anos que estavam saindo de uma livraria. Tudo foi feito com uma precisão e agilidade assustadora, e os dois ficaram tão felizes depois de terem cometido aquele crime que quando voltaram para casa, o Gerald pediu a Charlene em casamento novamente, só que dessa vez ele queria se casar com ela como Stephen, e a mulher, obviamente, concordou. 6 dias após a nova cerimônia de casamento, eles dirigiram pelo Oregon em busca de uma garota bonita com quem iriam celebrar a sua união. Foi assim que eles conheceram Linda Aguilar, de 21 anos. A mulher grávida de 4 meses carregava pacotes pesados, por isso não recusou a carona. Porém, dessa vez, houve uma testemunha que viu Linda entrando na van branca. Mesmo assim, por falta de provas mais concretas, como placas ou descrição do motorista, a polícia não conseguiu localizar os criminosos. Em vez disso, os detetives se concentraram no namorado da Linda, que aliás quase foi preso por esse crime. Mais ou menos nessa época, a Charlene descobriu que estava grávida e ela desenvolveu uma espécie de intoxicação que fazia com que ela ficasse a maior parte do tempo no banheiro. E o Gerald, quando soube disso, reagiu à notícia de que iria ser pai, surtando e perdendo completamente o interesse na esposa. O homem simplesmente preferia passar o tempo em qualquer lugar que não fosse em casa. Ele ficava jogando, trabalhando ou em bares. E foi justamente aí que ele encontrou uma amiga da Charlene que acabaria se tornando sua vítima. No dia 17 de junho de 1980, Gerald conheceu a amiga de sua esposa, Virginia Moschel, de 34 anos. Ele convidou a mulher para visitá-los, mas o que Virginia não sabia é que ela nunca chegaria até a casa deles, e logo a mulher se tornou mais uma de suas vítimas. Gerald confessou francamente o crime à esposa, provavelmente esperando que Charlene o compreendesse e aceitasse, mas a mulher ficou zangada com o marido, o chamando de traidor e disse que iria deixá-lo. E de fato, alguns dias depois, Charlene foi morar com os pais em Sacramento. Aliás, ela não contatou a polícia para revelar o que haviam feito. Tendo se separado de sua esposa, Gerald viveu na farra por 3 meses. Ele ficava com a mulher, depois com outra, nunca parando em lugar nenhum por muito tempo. Mas em outubro, ele apareceu de repente na porta da casa dos pais de Charlene e pediu que ela voltasse. E a mulher
voltou. Após ela ter retornado para casa literalmente no mesmo dia, o Gerald pediu que ela saísse com ele para caçar, mas a mulher se recusou por estar grávida, então ele decidiu que faria tudo sozinho. No dia 2 de novembro de 1980, ele parou num estacionamento de um shopping em Sacramento e ofereceu carona para um jovem casal, Craig de 22 anos e Mary de 21. Craig e Mary haviam noivado recentemente e planejavam se casar em breve. Eles não tinham carro próprio, então aceitaram a oferta do estranho. Felizmente, dessa vez, houve uma testemunha, uma amiga de Mary, que não gostou do motorista e de sua cara e, por precaução, anotou o número da placa do carro em um bloco de notas. No final das contas, Gerald e Charlene só foram capturados graças à vigilância da amiga de Mary. Se a polícia não tivesse a placa do carro, não se sabe quantas atrocidades mais eles teriam cometido, mas o preço de sua detenção foi a vida de mais aquele casal. Quando Craig e Mary entraram no veículo, o Gerald disse que precisava parar em um lugar no meio do caminho, e ele parou em uma localidade deserta onde ceifou a vida do Craig e depois levou a Mary para a casa dele, onde a Charlene estava. Ele levou a vítima para casa, mostrou ela para Charlene, mas a mulher se recusou a participar daquilo, então ele foi para outro quarto com ela e passou a noite inteira com a Mary, enquanto a Charlene ouvia tudo e não fez nada para ajudar a garota. Então, quando foi de manhã, o Gerald pegou a Mary, colocou dentro da van, levou com ele uma pá e aí se livrou dela. Quando Craig e Mary foram dados como desaparecidos, a polícia rapidamente identificou o dono da van em que estiveram naquele dia fatídico. Enquanto isso, Gerald e Charlene descobriram de alguma forma que seriam detidos e fugiram. O casal provavelmente foi avisado pelos pais de Charlene, mas ironicamente eles também ajudaram a capturar os criminosos. No dia 17 de novembro de 1980, o casal entrou em um escritório da Western Union em Nebraska e tentou sacar o dinheiro que os pais de Charlene haviam lhes enviado, e foi aí que eles foram detidos. Charlene, querendo salvar sua pele, concordou em testemunhar contra o marido no primeiro interrogatório, em troca de uma sentença mais branda. O promotor, vendo que Gerald não iria entregar a esposa, concordou com o acordo. Ela falou detalhadamente sobre todos os crimes, inclusive aqueles que a polícia nem sabia. Portanto, no dia 18 de janeiro de 1981, Charlene deu à luz a seu primeiro filho, cujos cuidados foram assumidos por seus pais, e 6 meses depois, ela foi condenada a 16 anos de prisão. Atrás das grades, a Charlene se formou em psicologia e posteriormente em entrevistas ela falou que era apenas mais uma vítima de seu marido opressor e que ele era o único responsável por todos os crimes. Algumas pessoas acreditaram nessa conversa para boi dormir, mas outras ficaram com o pé atrás porque a própria Charlene falou para uma colega de cela que ela era tão boa quanto o marido. Então dá para perceber que ela gostava muito daquilo. O Gerald, por sua vez, nunca falou sobre os crimes e não contou a sua versão da história. Charlene foi libertada em 1997. Já seu marido não teve tanta sorte e foi sentenciado à pena capital. É verdade que o homem não teve sua sentença executada, pois ele faleceu de cancro no ano de 2002. Charlene atualmente tem mais ou menos 70 anos e ainda mora em Sacramento. Após ser libertada da prisão, ela mudou de nome e logo se casou com um homem que conheceu por correspondência. Em 1998, aos 42 anos, a Charlene deu à luz ao seu segundo filho. Quanto ao primeiro, ela ainda mantém contato com ele, embora não sejam próximos. Seus pais faleceram em 2014 e 2019, deixando para a filha uma bela de uma fortuna, que permite que ela viva com conforto e não trabalhe em lugar nenhum. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais e apoie-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!